Capítulo 12, de 363 a 384 d.C. Eleição de Valentiniano, que se associa ao trono de seu irmão Valente e procede à divisão final dos impérios do Oriente e do Ocidente. Revolta de Procópio, administração civil e eclesiástica, Germânia, Britânia, África, o Oriente, o Danúbio, morte de Valentiniano. Seus dois filhos, Graciano e Valentiniano II, sobem ao trono do Império Ocidental. Após a morte de Joviano, o trono do mundo romano permaneceu sem dono por 10 dias. Os ministros e generais continuaram a reunir-se em conselho, a exercer suas respectivas funções, a manter a ordem pública. Pacificamente conduziram o exército à cidade de Niceia, na Bitínia, escolhida para o local da eleição. Nota do tradutor. Bitínia, região do nordeste da Ásia Menor, no litoral do Ponto Euxino, Mar Negro, e da Propôntida, Mar de Mármara, cujas cidades principais eram Niceia e Nicomédia. Numa assembleia solene dos poderes militar e civil do Império, o diadema foi novamente oferecido, por unanimidade, ao prefeito Salústio. Este desfrutou a glória de uma segunda recusa, e quando as virtudes do pai foram alegadas em favor do filho, o prefeito, com a firmeza de um patriota desinteressado, declarou aos eleitores que a débil idade de um e a inexperiente juventude do outro eram igualmente incapazes de dar conta dos laboriosos deveres do governo. Propuseram-se vários candidatos e, depois de se pesarem as objeções de caráter ou situação, foram eles sucessivamente rejeitados. Todavia, tão logo se pronunciou o nome de Valentiniano, o mérito desse oficial logrou unir os sufrágios da Assembleia toda e merecer a sincera aprovação do próprio Salústio. Valentiniano era o filho do conde Graciano, um natural de Cibales, na Panônia, que de uma obscura condição se alçou por sua incomparável força e habilidade ao comando militar da África e da Britânia, no qual se aposentou com avultada fortuna e suspeita integridade. A alta graduação e os serviços de Graciano contribuíram, contudo, para facilitar os primeiros passos da carreira de seu filho e oferecer-lhe uma oportunidade precoce de mostrar as sólidas e úteis qualificações que lhe erguiam o caráter acima do nível comum de seus companheiros de armas. Valentiniano era de estatura elevada e tinha atrativa e majestosa aparência. Sua fisionomia viril, que dava uma funda impressão de sensatez e inteligência, inspirava respeito aos amigos e temor aos inimigos. Secundando-lhe os esforços da impávida coragem, o filho de Graciano herdara as vantagens de uma constituição vigorosa e sadia. Mercê dos hábitos de castidade e temperança, que contêm os apetites e revigoram as faculdades, Valentiniano conservara a autoestima e a estima pública. As ocupações da vida militar haviam-lhe afastado a juventude das elegantes atividades da literatura. Ele não era versado nem na língua grega, nem na arte da retórica. Entretanto, como a mente do orador nunca se deixava confundir pela tímida perplexidade, ele podia, sempre que a ocasião o exigisse, exprimir seus sentimentos resolutos em pronta e destemida elocução. As leis da disciplina militar tinham sido as únicas que estudara, e ele logo se distinguiu pela laboriosa diligência e inflexível severidade com que desempenhava e fazia respeitar os deveres da caserna. Na época de Juliano, desafiou o perigo da desonra com o desdém que publicamente manifestou pela religião dominante. Semelhava, por sua conduta ulterior, que a indiscreta e inoportuna franqueza de Valentiniano era consequência do espírito militar mais que do ardor cristão. Ele foi perdoado, porém, e continuou a serviço de um príncipe que lhe apreciava o mérito. Em diversos eventos da Guerra Persa, aumentou a reputação que adquirira nas margens do Reno. A rapidez e o êxito com que executou um importante encargo recomendaram-no ao favor de Joviano e ao honroso comando de uma segunda escola ou companhia de broqueleiros da guarda interna. Na marcha de volta da Antioquia, mal alcançara seu quartel em Ancira, quando foi inesperadamente convocado, sem culpa nem intriga, para assumir, aos 43 anos de idade, o governo absoluto do Império Romano.
O convite feito pelos ministros e generais em Niceia não tinha maior valor enquanto não fosse confirmado pela voz do exército. O idoso Salústio, que de há muito observava as irregulares oscilações das assembleias populares, propôs, sob pena de morte, que nenhuma das pessoas cuja alta posição pudesse congregar uma facção em seu favor aparecesse em público no dia da investidura. No entanto, era tal o predomínio da antiga superstição que se acrescentava voluntariamente um dia inteiro a esse perigoso intervalo, porque acontecia ser a intercalação do bissexto. Nota do organizador, isto é, a repetição do sexto dia antes das calendas de março, que no calendário romano era tida por ocorrer 2 vezes num ano bissexto. Finalmente, quando se julgou a hora propícia, Valentiniano mostrou-se do alto de uma tribuna, a escolha judiciosa foi aplaudida e o novo príncipe solenemente investido do diadema e da púrpura em meio às aclamações das tropas que se dispunham em ordem marcial à volta da tribuna. Mas quando estendeu a mão para dirigir-se à multidão, um murmúrio começou a elevar-se das fileiras e aos poucos se converteu num alto e imperioso clamor, pedindo-lhe que nomeasse sem tardança um colega no império. A intrépida calma de Valentiniano restabeleceu o silêncio e o respeito. Ele então se dirigiu à Assembleia. Há alguns minutos atrás, estava em vosso poder, companheiros soldados, ter-me deixado na obscuridade de minha condição, julgando pelo testemunho de minha vida pretérita que eu merecia reinar, colocastes-me no trono. É agora meu dever cuidar da segurança e do interesse da causa pública. O peso do universo é, sem dúvida alguma, demasiado para as mãos de um fraco mortal. Tenho consciência dos limites de minha capacidade e da incerteza de minha vida, e longe de declinar, estou ansioso por solicitar a ajuda de um colega condigno. Mas quando a discórdia se pode revelar fatal, a escolha de um amigo leal exige uma dura e séria deliberação. Tal deliberação será de minha responsabilidade, que a vossa conduta seja respeitosa e coerente. Voltai para vossos quartéis, reanimai vossos corpos e vossas mentes, e esperai o costumeiro donativo pela elevação de um novo imperador. As tropas atônitas, num misto de orgulho, de satisfação e de temor, reconheceram a voz de seu senhor. Os clamores irados apagaram-se em silenciosa reverência, e Valentiniano, rodeado das águias das legiões e das diversas bandeiras da cavalaria e da infantaria, foi levado em pompa marcial até o palácio de Niceia. Como ele estava cônscio, porém, da importância de evitar alguma manifestação temerária dos soldados, consultou a Assembleia dos Comandantes, cujos sentimentos foram concisamente expressos pela generosa franqueza de Dagalaifo. Eminentíssimo príncipe, disse esse oficial, se considerardes tão somente vossa família, tendes um irmão. Se amais a República, olhai à vossa volta em busca do mais merecedor dos romanos. O imperador, que dissimulou seu desagrado sem mudar de intento, viajou sem pressa de Niceia a Nicomédia e Constantinopla. Num dos subúrbios desta capital, 30 dias após sua elevação ao trono, conferiu o título de Augusto a seu irmão Valente. Como os patriotas mais intrépidos estavam convictos de que sua oposição, sem ser útil ao país, seria fatal a eles próprios, a declaração da vontade absoluta do imperador foi recebida com silenciosa submissão. Valente estava então com 36 anos, mas seus talentos nunca haviam sido postos à prova em qualquer cargo, militar ou civil, e seu caráter não inspirava ao mundo nenhuma perspectiva otimista. Possuía, contudo, uma qualidade que o recomendava a Valentiniano e preservava a paz interna do império, uma devota e agradecida lealdade a seu benfeitor, cuja superioridade de gênio e de autoridade ele prazenteiramente reconhecia em todos os atos de sua vida. Antes de dividir as províncias, Valentiniano reformou a administração do império. Todas as classes de súditos que haviam sido prejudicadas ou oprimidas no reinado de Juliano foram convidadas a corroborar suas acusações públicas. O silêncio geral testou a imaculada integridade do prefeito Salústio, e suas insistentes solicitações de que lhe fosse permitido retirar-se da vida pública
Valentiniano as rejeitou com as mais honrosas expressões de amizade e estima. Mas entre os favoritos do falecido imperador, muitos havia que tinham abusado de sua credulidade ou superstição e que não mais podiam almejar ser protegidos ou pelo favor ou pela justiça. Em sua maior parte, os ministros do palácio e os governadores das províncias foram demitidos de seus respectivos postos. Não obstante, por seu alto mérito, alguns oficiais não deixaram de ser distinguidos da turba desprezível e, malgrado os clamores contrários de zelo e ressentimento, todos os trâmites dessa melindrosa investigação parecem ter sido conduzidos com boa dose de prudência e moderação. O regozijo de um novo reinado sofreu breve e suspicaz interrupção em consequência de uma súbita enfermidade dos dois príncipes. Tão logo, porém, recobraram a saúde, deixaram Constantinopla no começo da primavera. No castelo ou palácio de Mediana, a apenas 5 quilômetros de Naisso, procederam eles à solene e final divisão do Império Romano. Valentiniano outorgou ao irmão a rica prefeitura do Oriente, desde o Baixo Danúbio até os confins da Pérsia, ao mesmo tempo que reservou para seu governo imediato as belicosas prefeituras da Ilíria, da Itália e da Gália, desde o extremo da Grécia à muralha caledoniana e desta ao sopé do Monte Atlas. A administração provincial continuou como antes, mas um duplo contingente de generais e magistrados se tornou necessário para constituir 2 conselhos e 2 cortes. A divisão se fez com uma justa consideração de mérito e situação peculiar de cada um deles, e logo se criaram 7 generais comandantes, tanto de cavalaria quanto de infantaria. Após esse importante assunto ter sido amigavelmente resolvido, Valentiniano e Valente se abraçaram pela última vez. O imperador do Ocidente estabeleceu residência temporária em Milão e o do Oriente retornou a Constantinopla a fim de assumir o domínio de 50 províncias cuja língua ignorava totalmente. Neste ponto do original, Gibbon descreve a revolta de um dos generais de Juliano, de nome Procópio, que fora exilado pelas suspeitas de Valente. Procópio tentou, com algum êxito a princípio, derrubar Valente, mas esse tímido monarca foi salvo da desgraça e da ruína pela firmeza dos seus ministros, e Procópio sofreu o destino habitual de um usurpador mal-sucedido. Tais são, na verdade, os frutos naturais e comuns do despotismo e da rebelião, mas a investigação do crime de magia, rigorosamente levada a cabo no reinado dos 2 irmãos, em Roma e na Antioquia, foi interpretada como sintoma fatal ou do desagrado do céu ou da depravação da humanidade. Nota do organizador. A perseguição contra os filósofos e suas bibliotecas foi empreendida com tanta fúria que desde essa época, 374 d.C., os nomes de filósofos gentios quase desapareceram, diz o Deão Milman, um dos anotadores de Gibbon. Além de vastas pilhas de manuscritos terem sido publicamente destruídas por todo o Oriente, os homens de saber queimavam suas bibliotecas, temendo que algum volume fatal os pudesse expor à malignidade dos informantes e à penalidade da lei. Não hesitemos em nutrir justificado orgulho de, na época atual, a parte esclarecida da Europa ter abolido um cruel e odioso preconceito que floresceu em todos os climas do globo e se apegou a todos os sistemas de opinião religiosa. As nações e seitas do mundo romano admitiam com igual credulidade e similar execração a realidade dessa arte infernal, que teria o poder de governar a ordem eterna dos planetas e as atividades voluntárias da mente humana. Temiam o misterioso poder de bruxedos e encantamentos, de ervas poderosas e ritos execráveis, que podiam extinguir ou restaurar a vida, inflamar as paixões da alma, derrocar as obras da criação e arrancar dos demônios relutantes os segredos do porvir. Acreditavam, com a mais insana incoerência, que tal domínio sobrenatural do ar, da terra e do inferno era exercido pelos motivos mais vis de maldade ou ambição por algumas bruxas enrugadas e feiticeiras itinerantes que passavam sua vida obscura na penúria e na ignomínia.
As artes mágicas eram de igual modo condenadas pela opinião pública e pelas leis de Roma. Todavia, como visavam satisfazer as mais imperiosas paixões do coração humano, tinham de ser continuamente proscritas e voltavam a ser praticadas. Uma causa imaginária é capaz de produzir os efeitos mais sérios e danosos. As sombrias predições da morte de um imperador ou do êxito de uma conspiração tendiam tão só a estimular as esperanças de ambição e a dissolver os laços de fidelidade. Os crimes efetivos de traição e sacrilégio agravavam a culpabilidade intencional da magia. Esses terrores vãos perturbavam a paz da sociedade e a ventura dos indivíduos. A chama inofensiva que derretia aos poucos uma imagem de cera podia extrair uma poderosa e daninha energia da aterrorizada imaginação da pessoa a quem pretendia malevolamente representar. Da infusão de ervas que supostamente possuía uma influência sobrenatural, era fácil passar ao uso de um veneno mais eficaz, e a insânia humana se tornava por vezes o instrumento e a máscara dos crimes mais atrozes. Tão logo encorajaram o zelo dos delatores, os ministros de Valente e Valentiniano não mais puderam recusar-se a ouvir outra acusação que com grande frequência se mesclava às cenas de delito doméstico, uma acusação de natureza mais branda e menos maligna, para a qual o piedoso, conquanto excessivo, rigor de Constantino pouco antes determinara a pena de morte. Essa mortífera e incoerente mistura de traição e magia, de veneno e adultério, dava margem a infinitas gradações de culpabilidade e inocência, de atenuantes e agravantes, que nesses processos parecem ter sido confundidas pelas iradas ou corrompidas paixões dos juízes. Não tardaram eles a descobrir que o grau de sua diligência e discernimento era avaliado pela corte imperial em termos do número de execuções fornecido por seus respectivos tribunais. Só com extrema relutância pronunciavam uma sentença de absolvição e impacientemente admitiam testemunhos inquinados pelo perjúrio ou obtidos por tortura para provar as mais improváveis acusações contra as pessoas mais respeitáveis. O progresso do inquérito continuamente propiciava novos motivos de denúncia criminal. Os audazes delatores, cuja falsidade havia sido desmascarada, safavam-se impunes. No entanto, a desgraçada vítima que revelasse seus pretensos ou reais cúmplices dificilmente conseguia receber o prêmio de sua infâmia. Dos confins da Itália e da Ásia, jovens e velhos vinham trazidos em cadeias aos tribunais de Roma e Antioquia. Senadores, matronas e filósofos espiavam em meio a ignominiosas e cruéis torturas. Os soldados designados para vigiar as prisões declaravam com um murmúrio de piedade e indignação que seu número não bastava para impedir a fuga ou resistência da multidão de cativos. Multas e confiscos arruinavam as famílias mais abastadas. Os mais inocentes cidadãos temiam por sua segurança. Podemos formar uma ideia da magnitude da perversidade pela extravagante assertiva de um autor antigo de que, nas detestáveis províncias, os prisioneiros, os exilados e os fugitivos constituíam a maioria dos habitantes. Quando Tácito descreve a morte de romanos inocentes e ilustres sacrificados à crueldade dos primeiros Césares, a arte do historiador ou o mérito dos sofredores suscitam em nosso peito as mais vivas sensações de terror, de admiração e de piedade. A pena grosseira e pouco discriminativa de Amiano delineou-lhes as sanguinárias figuras com tediosa e nauseante precisão. Todavia, como nossa atenção não é mais atraída pelo contraste entre liberdade e servidão, grandeza recente e sofrimento atual, devemos afastar-nos com horror das frequentes execuções que desgraçaram em Roma e Antioquia o reinado dos dois irmãos. Valente tinha índole tímida, Valentiniano a tinha colérica. Uma angustiada preocupação com sua segurança pessoal foi o princípio dominante da administração de Valente. Na condição de súdito, havia ele beijado com temeroso respeito a mão do opressor. Quando subiu ao trono, justificadamente, supôs que os mesmos temores que lhe haviam subjugado a mente
assegurariam a paciente submissão de seu povo. Os favoritos de Valente obtiveram, pelo privilégio da rapina e do confisco, a riqueza que a parcimônia dele lhes teria recusado. Com persuasiva eloquência, instavam que, em todos os casos de traição, a suspeita equivale à prova, que o poder pressupõe a intenção de dano, que a intenção não é menos criminosa que o ato, e que um súdito não mais merece viver se sua vida pode ameaçar a segurança ou perturbar o repouso de seu soberano. O juízo de Valentiniano era por vezes iludido e sua confiança abusada. Ele, porém, teria silenciado os delatores com um sorriso de desprezo caso presumissem alarmar-lhe a fortaleza moral com um aviso de perigo. Eles lhe louvavam o inflexível amor à justiça e no empenho de praticá-la, o imperador se via facilmente tentado a considerar a clemência como fraqueza e a paixão como virtude. Enquanto disputou com seus pares a audaz competição de uma vida ativa e ambiciosa, Valentiniano raras vezes foi prejudicado e nunca foi insultado impunemente. Se lhe censuravam a prudência, aplaudiam-lhe a fibra, e os generais mais soberbos e mais poderosos temiam provocar o ressentimento de um destemido soldado. Infelizmente, quando se tornou senhor do mundo, Valentiniano olvidou que, onde não possa haver resistência, a coragem não sai a campo. Em vez de consultar os ditames da razão e da magnanimidade, ele se entregou às furiosas paixões de seu temperamento, numa época em que lhe foram desastrosas e fatais aos indefesos alvos de seu desagrado. No governo dos assuntos de seu palácio ou de seu império, leves ou até imaginárias ofensas, uma palavra imprudente, uma omissão casual, um atraso involuntário, eram castigadas com uma sentença de morte imediata. As palavras que mais prontamente saíam da boca do imperador do Ocidente eram: cortem-lhe a cabeça, queimem-no vivo, que ele seja espancado até morrer. Seus ministros mais estimados não demoraram a entender que, numa temerária tentativa de discutir ou suspender a execução de suas ordens sanguinárias, podiam eles incorrer na culpabilidade e punição da desobediência. A repetida satisfação de tal justiça selvagem insensibilizou o espírito de Valentiniano à piedade e ao remorso. Os hábitos de crueldade confirmavam os arrebatamentos da paixão. Podia contemplar com calma satisfação as agonias convulsivas da tortura e da morte. Reservava sua amizade para aqueles servidores leais cuja índole fosse congenial da sua. O mérito de Maximiano, que trucidara as famílias mais nobres de Roma, teve por recompensa a aprovação real e a prefeitura da Gália. Somente 2 ursos enormes e ferozes, distinguidos pelos nomes de Inocência e Mica Áurea, mereciam a estima de Maximiano. As jaulas desses 2 guardiães fiéis eram sempre colocadas junto ao quarto de Valentiniano, que com frequência deleitava os olhos no aprazível espetáculo de vê-los dilacerar e devorar os membros ensanguentados de malfeitores entregues à sua ferocidade. O imperador romano inspecionava-lhes cuidadosamente a dieta e os exercícios, depois de ter feito jus à sua dispensa, ao fim de uma longa carreira de serviços meritórios. A leal Inocência foi devolvida à liberdade de suas florestas natais. Mas nos momentos de reflexão mais calma, quando o medo não perturbava o espírito de Valente, nem a ira de Valentiniano, o tirano retomava as ideias, ou pelo menos a conduta do pai de sua pátria. O desapaixonado julgamento do imperador do Ocidente conseguia discernir claramente e atender acuradamente seu interesse próprio e o público. Quanto ao soberano do Oriente, que imitava com igual docilidade os exemplos recebidos do irmão mais velho, guiavam-no algumas vezes a sabedoria e a virtude do prefeito Salústio. Ambos os príncipes conservavam na púrpura a casta e comedida simplicidade que lhes adornara a vida particular. Em seus reinados, os prazeres da corte jamais custaram ao povo um rubor ou um suspiro. Reformaram gradualmente os abusos da época de Constâncio, sensatamente adotaram e aperfeiçoaram os planos de Juliano e de seu sucessor, e evidenciaram um estilo e uma índole de legislação
capazes de inspirar à posteridade opinião das mais favoráveis no tocante a seu caráter e governo. Não é do dono de inocência que deveríamos esperar a terna preocupação com o bem-estar de seus súditos, que levou Valentiniano a condenar a exposição de recém-nascidos e a nomear 14 médicos competentes, concedendo-lhes estipêndios e privilégios para atender os 14 bairros de Roma. O bom senso de um soldado iletrado fundou uma útil e liberal instituição para a educação da juventude e o amparo da ciência em declínio. Era sua intenção que as artes de gramática e da retórica fossem ensinadas nas línguas grega e latina na metrópole de cada província. Como o tamanho e o mérito da escola eram usualmente proporcionais à importância da cidade, as academias de Roma e Constantinopla reivindicavam uma justa e especial preeminência. Os fragmentos dos éditos literários de Valentiniano dão uma ideia imperfeita da escola de Constantinopla, que foi sendo aos poucos melhorada por regulamentos subsequentes. Essa escola contava 31 professores dos diferentes ramos do saber, um filósofo e 2 jurisconsultos, 5 sofistas e 10 gramáticos para o grego e 3 oradores e 10 gramáticos para o latim, além de 7 escribas, ou como eram chamados, antiquários, cujas penas laboriosas supriam a biblioteca pública de belas e corretas cópias dos autores clássicos. A norma de conduta prescrita para os estudantes é tanto mais curiosa quanto antecipa os primeiros lineamentos da estrutura e da disciplina de uma universidade moderna. Era mister que eles trouxessem os competentes certificados fornecidos pelos magistrados de suas províncias natais. Num registro público ficavam anotados seus nomes, as profissões e os locais de residência. Aos jovens estudantes proibia-se terminantemente perder tempo em festas ou no teatro, e o termo de sua educação se limitava à idade de 20 anos. O prefeito da cidade estava investido do poder de castigar os indolentes e os refratários com vergastadas ou expulsão, e cumpria-lhe fazer um relatório anual ao mestre dos ofícios, a fim de que o saber e os talentos dos estudantes pudessem ser utilizados com proveito no serviço público. As instituições de Valentiniano contribuíram para assegurar os benefícios da paz e da abundância. A guarda da cidade ficou confiada à instituição dos defensores, livremente eleitos como os tribunos e advogados do povo, com o propósito de apoiar-lhe os direitos e expor-lhe as queixas nos tribunais dos magistrados civis, ou mesmo ao pé do trono imperial. As finanças eram diligentemente administradas por 2 príncipes, havia muito habituados à rígida economia de uma fortuna particular. Todavia, na coleta e aplicação da renda pública, um olho poderia observar alguma diferença entre o governo do Oriente e o do Ocidente. Valente estava persuadido de que a liberalidade real só se pode efetivar pela opressão pública, e sua ambição jamais aspirou a assegurar, a tal preço, a futura prosperidade e robustez de seu povo. Em vez de aumentar o peso dos impostos, que no espaço de 40 anos aos poucos duplicara, ele reduziu de 1/4 nos primeiros anos de seu reinado o tributo do Oriente. Valentiniano parece ter se preocupado bem menos em aliviar o ônus de seu povo. Ele poderia corrigir os abusos da administração fiscal. Cuidou antes de extorquir sem escrúpulo uma elevada cota da propriedade privada, pois estava convencido de que as rendas que garantiam o luxo de indivíduos seriam utilizadas com muito maior proveito na defesa e melhoria do Estado. Os súditos do Oriente, que desfrutavam de benefícios imediatos, aplaudiam a benevolência de seu príncipe. O sólido, mas menos brilhante mérito de Valentiniano só foi percebido e aplaudido pelas gerações subsequentes. Mas a peculiaridade mais honrosa do caráter de Valentiniano era a firme e moderada imparcialidade que conseguiu invariavelmente manter numa época de lutas religiosas. Seu vigoroso bom senso, não esclarecido mas tampouco corrompido pelo estudo, declinava com respeitosa indiferença as questões sutis do debate teológico. O governo da terra lhe reclamava a vigilância e lhe satisfazia a ambição.
conquanto se lembrasse de que era o discípulo da igreja, jamais se esquecia de que era o soberano do clero. No reinado de um apóstata, demonstrara seu zelo pela honra da cristandade, permitia a seus súditos o privilégio que ele próprio se arrogara, e eles deveriam aceitar com gratidão e confiança a generalizada tolerância concedida por um príncipe afeito às paixões, mas incapaz de medo ou dissimulação. Os pagãos, os judeus e todas as várias seitas que reconheciam a divina autoridade do Cristo estavam protegidos por lei do poder arbitrário e do insulto popular. Tampouco proibia Valentiniano qualquer forma de culto, a não ser as práticas secretas e criminosas que abusavam do nome de religião para sombrios intentos de perversidade e desordem. Como era mais cruelmente punida, a arte da magia era também a proibida com mais rigor. O imperador admitia, contudo, uma distinção formal para proteger os antigos métodos divinatórios, aprovados pelo Senado e exercidos pelos arúspices toscanos. Havia ele condenado, com o consentimento dos pagãos mais esclarecidos, a licenciosidade dos sacrifícios noturnos. Aceitou, porém, imediatamente a petição de Pretestado, procônsul da Acaia, que alegou que a vida dos gregos se tornaria árida e desolada se eles fossem privados da bênção dos mistérios eleusinos. A filosofia é a única em poder gabar-se, e talvez não seja mais que gabo da filosofia, de que apenas sua dócil mão é capaz de erradicar da mente humana o princípio mortífero e latente do fanatismo. Mas essa trégua de 12 anos, que foi posta em vigor pelo sensato e vigoroso governo de Valentiniano, com suspender a repetição de injúrias de parte a parte, contribuiu para abrandar os costumes e moderar os preconceitos das facções religiosas. Nota do organizador. Infelizmente, continua Gibbon, Valente não deu mostras de ser tão esclarecido, e seu reinado no Oriente foi marcado por contínua e sangrenta guerra entre os arianos, aos quais apoiava, e os ortodoxos. A estrita regulamentação concebida pelo tino dos legisladores modernos, com o fito de conter o enriquecimento e a avareza do clero, pode ser originariamente deduzida do exemplo do imperador Valentiniano. Seu édito dirigido a Damaso, bispo de Roma, foi lido publicamente nas igrejas da cidade. Ele exortava os eclesiásticos e monges a não frequentarem as casas de viúvas e virgens e lhes ameaçava a desobediência com a animadversão do juiz civil. Ao diretor de consciência não mais era permitido receber qualquer dádiva ou legado ou herança da liberalidade de sua filha espiritual. Declarava-se írrito e nulo qualquer testamento contrário a esse édito, confiscando-se para uso do tesouro a doação ilegal. Uma regulamentação ulterior cuidou de que as mesmas disposições fossem aplicadas a freiras e bispos e de que todos quantos pertencessem às ordens eclesiásticas ficassem incapacitados de receber quaisquer doações testamentárias e se confinassem estritamente aos direitos naturais e legais de herança. Como guardião da virtude e da felicidade domésticas, Valentiniano aplicou esse severo remédio ao mal em crescimento. Na capital do império, as mulheres de casas nobres e opulentas possuíam parte assaz considerável de propriedade independente, e muitas delas, devotas, abraçavam as doutrinas do cristianismo, não apenas com a desapaixonada anuência do entendimento, mas com o calor da afeição e talvez o ardor da moda. Sacrificavam os prazeres do atavio e do luxo e renunciavam, pelo amor da castidade, aos amenos carinhos do convívio conjugal. Algum clérigo de santidade aparente ou real era escolhido para dirigir-lhes a timorata consciência e recriar a ternura vacante de seus corações. Da ilimitada confiança que elas assodamente outorgavam, abusavam a miúde marotos e entusiastas, que acorriam dos confins do Oriente para desfrutar, num esplêndido teatro, os privilégios da profissão monástica. Por seu desprezo do mundo, eles lhes iam adquirindo aos poucos as mais cobiçadas vantagens. A intensa dedicação, quiçá, de uma bela e jovem mulher,
a refinada abundância de uma casa opulenta e a respeitosa homenagem dos escravos, dos libertos e dos clientes de uma família senatorial. As imensas fortunas das damas romanas se iam consumindo em pródigas esmolas e peregrinações dispendiosas, e o monge ardiloso, que tinha reservado para si o primeiro e possivelmente o único lugar no testamento de sua filha espiritual, ainda se atrevia a declarar, com a suave máscara da hipocrisia, que ele era apenas um instrumento da caridade e o econômo do pobre. O lucrativo, mas vergonhoso mistério exercido pelo clero para fraudar as expectativas dos herdeiros naturais provocara a indignação de uma época supersticiosa. 2 dos mais respeitáveis pais da Igreja Latina reconheceram assaz honestamente que o ignominioso Edito de Valentiniano era justo e necessário, e que os sacerdotes cristãos mereceram perder um privilégio que continuava a ser desfrutado por comediantes, cocheiros e ministros de ídolos. Entretanto, raras vezes a sensatez e a autoridade do legislador saem vitoriosas numa pugna com a vigilante destreza do interesse particular, e Jerônimo e Ambrósio podiam resignadamente concordar com a justiça de uma lei salutar ou ineficaz. Se os clérigos fossem contidos na busca de renda pessoal, passariam a exercer mais louvável diligência no sentido de aumentar a prosperidade da Igreja e dignificar sua ganância com os nomes especiosos de piedade e patriotismo. Damaso, bispo de Roma, que se viu forçado a estigmatizar a avareza de seu clero com a publicação da lei de Valentiniano, teve a sensatez ou a boa sorte de pôr a seu serviço o zelo e os talentos do douto Jerônimo. O santo, agradecido, celebrou o mérito e a pureza de uma personalidade assaz ambígua. Nota de rodapé. Os inimigos de Damaso o chamavam de Auricalpius Matronarum, coçador de orelhas de senhores. Mas os suntuosos vícios da Igreja de Roma no reinado de Valentiniano e Damaso foram indiscretamente observados pelo historiador Amiano, que manifesta sua opinião imparcial nestas palavras expressivas. A prefeitura de Juvéncio se fez acompanhar de paz e abundância. A tranquilidade do seu governo foi logo perturbada, porém, por uma sangrenta sedição do povo enfurecido. O ardor de Damaso e Ursino para se apoderarem do trono episcopal ultrapassou a medida habitual da ambição humana. Pelejaram com o furor do faccionismo. A contenda foi sustentada pelas chagas e pelas mortes de seus seguidores, e o prefeito, incapaz de conter ou pacificar o tumulto, viu-se forçado pela violência a retirar-se para os subúrbios. Damaso triunfou. A tão disputada vitória permaneceu em mãos de sua facção. Encontraram-se 137 cadáveres na Basílica de Sicínio, onde os cristãos faziam suas assembleias religiosas. Os ânimos enfurecidos do povo custaram a voltar à sua costumeira tranquilidade. Não me espanta quando considero o esplendor da capital que tão valioso prêmio inflamasse os desejos de homens ambiciosos e desse origem a conflitos dos mais ferozes e obstinados. O candidato vitorioso está seguro de que ficará rico com os donativos das matronas, de que, tão logo suas vestes sejam arrumadas com o devido cuidado e elegância, ele poderá desfilar de carruagem pelas ruas de Roma, e de que a suntuosidade da mesa imperial não conseguirá igualar as profusas e delicadas iguarias propiciadas pelo gosto e pela opulência dos pontífices romanos. Quão mais sensatamente não atenderiam eles à sua verdadeira felicidade se, em vez de alegrar a grandeza da cidade como justificativa de seus costumes, imitassem a vida exemplar de certos bispos provinciais, cuja temperança e sobriedade, cujo vestuário pobre e expressão abatida lhes recomendam a pura e modesta virtude à deidade e aos verdadeiros adoradores dela. O cisma de Damaso e Ursino teve fim com o exílio do primeiro e a sensatez do prefeito Pretestato restaurou a tranquilidade da cidade. Pretestato era um pagão filósofo.
um homem de cultura, de gosto e de maneiras polidas, que disfarçou uma censura em facécia quando assegurou a Damaso que se ele conseguisse obter o bispado de Roma, ele, pretestato, abraçaria imediatamente a religião cristã. Nota de rodapé. É mais do que provável que Damaso não tivesse comprado a conversão a tal preço. Essa viva descrição da opulência e do luxo dos papas no século IV é tanto mais curiosa quanto representa o grau intermédio entre a humilde pobreza do pescador apostólico e o fausto real de um príncipe temporal cujos domínios se estendem dos confins de Nápoles às margens do Pó. Quando o sufrágio dos generais e do exército confiou o cetro do Império Romano às mãos de Valentiniano, sua reputação nas armas, sua habilidade e experiência militar e sua severa fidelidade às formas e ao espírito da antiga disciplina foram os principais motivos dessa escolha judiciosa. A impaciência das tropas que instaram com ele para que nomeasse seu colega justificava-se em face da perigosa situação dos assuntos públicos. O próprio Valentiniano tinha consciência de que os talentos da mais ativa das mentes não bastavam para a defesa das fronteiras de uma monarquia invadida. Tão logo a morte de Juliano livrara os bárbaros do terror de seu nome, as mais ardentes esperanças de rapina e conquista animaram as nações do Oriente, do Norte e do Sul. As incursões bárbaras se demonstravam a miúde vexatórias e algumas vezes temíveis. Todavia, durante os 12 anos de seu reinado, a firmeza e a vigilância de Valentiniano protegeram-lhe os domínios e seu poderoso gênio pareceu capaz de inspirar e dirigir os débeis desígnios de seu irmão. Talvez o método dos anais pudesse exprimir, de maneira mais convincente, as urgentes e separadas preocupações dos dois imperadores. De igual modo, porém, distrairia a atenção do leitor com uma narrativa tediosa e desconexa. Uma visão em separado dos 5 grandes teatros de guerra. Primeiro, Germânia. Segundo, Britânia. Terceiro, África. Quarto, o Oriente. E quinto, o Danúbio, propiciará uma imagem mais nítida da situação militar do Império nos reinados de Valentiniano e Valente. Primeiro, Germânia. Os embaixadores dos alamanos se tinham ofendido com a conduta rude e soberba de Ursácio, mestre dos ofícios, que num ato de intempestiva parcimônia diminuíra o valor e a quantidade dos presentes a que faziam jus, por costume ou tratado, com a elevação de um novo imperador. Eles manifestaram e comunicaram a seus compatriotas um forte sentimento de afronta nacional. O espírito irracível dos chefes se exasperou à suspeita de desdém e a juventude belicosa se apinhou à volta de suas bandeiras de guerra. Antes que Valentiniano pudesse cruzar os Alpes, as aldeias da Gália estavam em chamas. Antes que seu general de Galaifo pudesse enfrentar os alamanos, estes haviam posto em lugar seguro, nas florestas da Germânia, os cativos e o espólio. No começo do ano seguinte, o poderio militar da nação inteira, em sólidas e cerradas colunas, rompeu a barreira do Reno durante a severidade de um inverno setentrional. 2 condes romanos foram derrotados e gravemente feridos, e o estandarte dos Érulos e dos Batavos caiu em mãos dos conquistadores, que exibiam com brados e ameaças insultuosos o troféu de sua vitória. O estandarte foi recuperado, mas aos olhos de seu severo juiz, os Batavos não se haviam redimido da vergonha de sua desonra e fuga. Era a opinião de Valentiniano que seus soldados deviam aprender a temer seu comandante antes de poderem deixar de temer o inimigo. As tropas foram solenemente reunidas e os trêmulos batavos encerrados dentro do círculo do exército imperial. Valentiniano então subiu à tribuna e, como se desdenhasse punir a covardia com a morte, infligiu uma mancha de indelével ignomínia nos oficiais, cuja má conduta e pusilanimidade revelaram-se o primeiro motivo da derrota. Os batavos foram rebaixados de seus postos, desarmados e condenados a ser vendidos como escravos pelo lance mais alto. Diante da terrível sentença, as tropas se prosternaram no solo, procuraram aplacar a indignação de seu soberano
e juraram que, se ele lhes permitisse uma outra prova, demonstrariam não serem indignas do nome de romanos e soldados dele. Valentiniano, com fingida relutância, cedeu-lhes aos rogos. Os batavos retomaram as armas e com elas a invencível resolução de limpar sua desonra com o sangue dos alamanos. O comando principal fora recusado por Dagalaifo, e este experimentado general, que havia alegado, talvez com prudência excessiva, as extremas dificuldades da empresa, sofreu a humilhação, antes do término da campanha, de ver o seu rival Joviano converter tais dificuldades numa vantagem decisiva sobre as forças dispersas dos bárbaros. À frente de um exército bem disciplinado de cavalaria, infantaria e tropas ligeiras, Joviano avançou rápida e cautelosamente até Escarpona, no território de Metz, onde surpreendeu uma grande divisão de alamanos antes que tivessem tempo de correr para suas armas e inflamou seus soldados com a confiança de uma vitória fácil e incruenta. Outra divisão, ou melhor, exército do inimigo, após a cruel e gratuita devastação da região circunvizinha, foi descansar às margens umbrosas do Mosela. Jovino, que examinara o terreno com olhos de general, aproximou-se silenciosamente através de um vale profundo e boscarejo até poder observar a indolente tranquilidade dos hermanos. Alguns banhavam os membros gigantescos no rio, outros penteavam os longos cabelos cor de linho, outros ainda bebiam grandes goles de um vinho generoso. De súbito, ouviram o som do clarim romano e viram o inimigo dentro de seu acampamento. O assombro produziu a desordem. À desordem seguiram-se a fuga e o terror, e a multidão confusa de tão bravos guerreiros foi trespassada pelas espadas e as agaias dos legionários e das tropas auxiliares. Os fugitivos evadiram-se para um terceiro e maior acampamento nas planícies catalâunicas, perto de Chalons, em Champagne. Os destacamentos desgarrados foram apressadamente chamados de volta a seu estandarte, e os chefes bárbaros, alarmados e advertidos pela sorte de seus companheiros, prepararam-se para enfrentar uma batalha decisiva às forças vitoriosas no lugar-tenente de Valentiniano. O obstinado e sangrento conflito durou todo um dia de verão, com igual bravura e êxito alternado dos contendores. Os romanos finalmente preponderaram, com a perda de cerca de 12.000 homens. 6.000 alamanos foram mortos e 4.000 feridos. O bravo Jovino, após perseguir os remanescentes em fuga até as margens do Reno, voltou a Paris para receber o aplauso de seu soberano e as insígnias do consulado para o ano seguinte. O triunfo dos romanos foi conspurcado, todavia, pelo tratamento que deram ao rei cativo, a quem penduraram na forca sem o conhecimento de seu indignado general. A esse vergonhoso ato de crueldade, que poderia ser imputado à fúria das tropas, seguiu-se o assassínio deliberado de Witcab, o filho de Vadomair, um príncipe germânico de débil e doentia constituição, mas de ânimo ousado e temível. O assassínio político foi instigado e protegido pelos romanos. A violação das leis da humanidade e da justiça traía sua secreta percepção da fraqueza do império em declínio. O uso da adaga raramente é adotado pelos conselhos públicos enquanto estes tiverem alguma confiança no poder da espada. Nota do organizador. Gibbon prossegue no original, descrevendo uma das campanhas de Valentiniano contra os alamanos, a cadeia de fortificações que construiu ao longo de toda a extensão do Reno e sua diligência em lançar os bárbaros uns contra os outros. Esse período foi também o da primeira aparição dos saxões, que, como piratas marítimos, devastaram a costa europeia e parte do curso dos rios navegáveis. Segundo, Britânia. 6 anos após a morte de Constantino, as incursões destrutivas dos escoceses e dos pictos exigiram a presença de seu filho mais moço, o qual reinava no Império do Ocidente. Constâncio visitou seus domínios britânicos. Podemos fazer uma estimativa aproximada da importância de seus feitos pela linguagem do panegírico que lhe celebra o triunfo sobre os elementos, ou, em outras palavras, a boa fortuna de uma travessia fácil e segura do porto de Boulogne à Baía de Sandwich.
As calamidades que os provincianos afligidos continuaram a sofrer da guerra estrangeira e da tirania nacional agravaram-se pela administração medíocre e corrupta dos eunucos de Constâncio. O alívio transitório que puderam obter pelas virtudes de Juliano logo se perdeu com a ausência e morte de seu benfeitor. As somas de ouro e prata que haviam sido penosamente coletadas ou liberalmente enviadas para pagamento das tropas eram interceptadas pela avareza dos comandantes. Vendiam-se publicamente baixas ou pelo menos dispensas do serviço militar. O padecimento dos soldados, insultantemente privados de sua minguada subsistência legal, incitava-os à frequente deserção. Relaxaram-se os nervos da disciplina e as estradas reais estavam infestadas de assaltantes. A opressão dos bons e a impunidade dos iníquos contribuíam de igual modo para difundir pela ilha um espírito de descontentamento e de revolta. Qualquer súdito ambicioso, qualquer exilado em desespero, poderia entreter razoável esperança de subverter o débil e perturbado governo da Britânia. As tribos hostis do norte, que detestavam a soberba e o poder do rei do mundo, suspenderam suas contendas internas, e os bárbaros da terra e do mar, os escoceses, os pictos e os saxões, espalharam-se com célere e irresistível fúria da muralha de Antonino até as praias de Kent. Todos os produtos da arte e da natureza, todos os objetos de utilidade e de luxo que eles eram incapazes de criar pelo trabalho ou conseguir pelo escambo, se acumulavam na rica e produtiva província da Britânia. Um filósofo pode deplorar a eterna discórdia da raça humana, mas terá de reconhecer que a ambição de espólio constitui uma incitação mais racional que a vaidade de conquista. Da época de Constantino até a dos Plantagenetas, esse espírito rapace continuou a instigar os pobres e animosos caledonianos. Todavia, o mesmo povo cuja generosa humanidade parece inspirar os cantos de Ossian foi desonrado por uma selvagem ignorância das virtudes da paz e das leis da guerra. Seus vizinhos do sul sentiram e, quiçá, exageraram as cruéis depredações dos escoceses e dos pictos, e uma tribo valente da Caledônia, os Atacote, inimigos e depois soldados de Valentiniano, é acusada por uma testemunha de vista de se deliciarem com o sabor de carne humana. Quando caçavam pelas florestas, consta que atacavam antes o pastor que seu rebanho, e que, cuidadosamente, escolhiam as partes mais delicadas e carnudas, tanto dos varões quanto das fêmeas, que preparavam para seus horrendos repastos. Se existiu de fato nas vizinhanças da cidade comercial e literária de Glasgow uma raça de canibais, podemos admirar, no mesmo período da história escocesa, os extremos opostos de vida civilizada e selvagem. Tais reflexões tendem a alargar o círculo de nossas ideias e a encorajar a grata esperança de a Nova Zelândia produzir, em alguma época futura, o Ume do Hemisfério Sul. Cada mensageiro que lograva atravessar o Canal da Mancha levava as notícias mais entristecedoras e alarmantes até os ouvidos de Valentiniano, e o imperador logo foi informado de que os 2 comandantes militares da província haviam sido surpreendidos e isolados pelos bárbaros. Severo, conde dos assuntos internos, foi despachado à pressa e de inopino chamado de volta à corte de Treves. As exposições de Jovino só serviram para dar conta da magnitude do mal, e ao cabo de uma longa e grave deliberação, a defesa, ou melhor, a recuperação da Britânia, ficou confiada aos talentos do bravo Teodósio. Os feitos desse general, o pai de uma linhagem de imperadores, foram celebrados com especial ufania pelos autores da época. Contudo, seu mérito efetivo fazia jus ao aplauso, e o exército e a província receberam sua nomeação como presságio seguro da vitória iminente. Ele se aproveitou da ocasião favorável para a travessia e desembarcou em segurança as numerosas e veteranas hostes de Érulos e Batavos, os jovianos e os vitoriosos. Em sua marcha de Sandwich a Londres, Teodósio derrotou vários bandos de bárbaros, libertou uma multidão de cativos e, após distribuir aos soldados uma pequena parte do espólio,
firmou a fama de retidão desinteressada ao restituir o restante a seus legítimos proprietários. Os cidadãos de Londres, que já haviam quase desesperado de sua segurança, abriram seus portões e tão logo Teodósio obteve do conde de Treves a importante ajuda de um lugar-tenente militar e de um governador civil, levou a cabo com sensatez e vigor a laboriosa tarefa de libertação da Britânia. Os soldados errantes foram chamados de volta a seu estandarte. Um édito de anistia dissipou as apreensões gerais e seu jovial exemplo abrandou o rigor da disciplina militar. A campanha irregular e dispersa dos bárbaros que infestavam a terra e o mar privou Teodósio de uma vitória assinalada. No entanto, o espírito prudente e a arte consumada do general romano demonstraram nas operações das duas campanhas que foram resgatando as várias partes da província das mãos de um inimigo cruel e rapace. O cuidado paternal de Teodósio restaurou diligentemente o esplendor das cidades e a segurança das fortificações. Com mão firme, ele confinou os receosos caledonianos à ponta norte da ilha e perpetuou, com o nome e a colonização da nova província de Valentia, as glórias do reinado de Valentiniano. A voz da poesia e do panegírico pode aduzir, talvez com certo grau de veracidade, que as ignotas regiões de Thule foram manchadas com o sangue dos Pictos, que os remos de Teodósio golpearam as ondas do mar Hiperbóreo e que as distantes Órcades se tornaram cena de sua vitória naval sobre os piratas saxões. Ele deixou a província revestido de esplêndida e justa reputação e foi imediatamente promovido ao posto de general-comandante da cavalaria por um príncipe que sabia aplaudir sem inveja o mérito de seus servidores. No importante bastião militar do Alto Danúbio, o conquistador da Britânia deteve e derrotou os exércitos dos alamanos antes de ser escolhido para esmagar a revolta da África. Terceiro, África. O príncipe que se recusa a ser juiz ensina seu povo a considerá-lo cúmplice de seus ministros. O comando militar da África fora exercido havia muito pelo conde romano, e seus talentos não eram inadequados a seu cargo. Todavia, como só o sórdido interesse lhe motivava a conduta, ele agiu na maior parte das vezes como se fora o inimigo de sua província e o amigo dos bárbaros do deserto. As três florescentes cidades de Ea, Leptis e Sabrata, que com o nome de Trípoli havia muito formavam uma união federal, viram-se forçadas pela primeira vez a fechar as portas contra uma invasão inimiga. Vários de seus mais ilustres cidadãos foram surpreendidos e massacrados. As aldeias e até mesmo subúrbios sofreram pilhagem, e os vinhedos e pomares desse rico território extirparam-nos os malevolentes selvagens de Getúlia. Os infelizes provincianos imploraram a proteção de Romano. Logo, porém, verificaram que seu governador militar não era menos rapace e cruel do que os bárbaros. Como não tinham condições de fornecer os 4.000 camelos e a dádiva exorbitante exigida por ele para vir assistir Trípoli, a exigência equivalia a uma recusa, pelo que ele podia com razão ser acusado de autor de calamidade pública. Na Assembleia Anual das três cidades, estas nomearam 3 representantes para depor, aos pés de Valentiniano, a costumeira oferenda de uma vitória de ouro e fazer acompanhar esse tributo de direito menos da gratidão que da humilde queixa delas de terem sido arruinadas pelo inimigo e traídas por seu governador. Se a severidade de Valentiniano houvesse tomado a direção certa, teria recaído sobre a cabeça culpada de Romano. Mas o conde, há tanto tempo versado nas artes da corrupção, enviara um veloz e fiel mensageiro para assegurar a amizade venal de Remígio, mestre dos ofícios. O bom senso do Conselho Imperial foi ludibriado pelo artifício e sua honesta indignação, esfriada pela demora. Por fim, quando a repetição da queixa se justificara pela repetição dos infortúnios públicos, o notário Paládio partiu da corte de Treves com a incumbência de examinar a situação da África e a conduta de Romano. A severa imparcialidade do Paládio foi facilmente desarmada.
tentaram-no aguardar para si uma parte do tesouro público que ele havia trazido para o pagamento das tropas, e a partir do momento em que teve consciência de sua própria culpabilidade, não mais podia ele se recusar a atestar a inocência e o mérito do conde. Declarou-se falsa e frívola a acusação dos tripolitanos, e o próprio Paládio voltou de Treves para a África com a missão especial de descobrir e processar os autores dessa ímpia conspiração contra os representantes do soberano. Houve-se com tanta habilidade e êxito em suas investigações que compeliu os cidadãos de Leptis, que havia recentemente resistido a um sítio de 8 dias, a contradizer a veracidade de seus próprios mandatos e a censurar a conduta de seus próprios representantes. Uma sentença sangrenta foi pronunciada sem hesitação pela arrebatada e ferrenha crueldade de Valentiniano. O presidente de Trípoli, que ousara lastimar o sofrimento da província, foi executado publicamente em Utica. 4 cidadãos ilustres sofreram o mesmo fim como cúmplices da imaginária fraude, e por ordem expressa do imperador, 2 outros tiveram as línguas cortadas. Romano, estimulado pela impunidade e irritado pela resistência, continuou no comando militar da África, até os africanos, provocados por sua avareza, se juntarem à bandeira sediciosa de Firmo, o Mouro. O pai deste, Nabal, era um dos mais ricos e poderosos príncipes mouros que reconheceram a supremacia de Roma, mas como deixara, tanto pelas esposas quanto pelas concubinas, uma descendência assaz numerosa, esta disputou-lhe porfiadamente a rica herança, e Zama, um de seus filhos, morreu assassinado numa altercação doméstica com o irmão Firmo. O zelo implacável com que Romano levou a cabo a vindita legal deste homicídio só pode ser atribuído a um motivo de avareza ou rancor pessoal. Nessa ocasião, porém, suas alegações eram justas, sua influência poderosa, e Firmo compreendeu claramente que tinha de apresentar o pescoço ao verdugo ou apelar da sentença do consistório imperial à sua própria espada e ao povo. Este o recebeu como o libertador de seu país, e tão logo se evidenciou que Romano só era temível para uma província submissa, o tirano da África se tornou objeto de generalizado desprezo. A ruína de Cesareia, pilhada e incendiada pelos bárbaros licenciosos, convenceu as cidades refratárias do perigo da resistência. A autoridade de Firmo se fixou pelo menos nas províncias da Mauritânia e da Numídia, e parecia que sua única dúvida era se iria assumir o diadema de um rei mouro ou a púrpura de um imperador romano. Mas os imprudentes e desditosos africanos não tardaram a descobrir que, nessa precipitada insurreição, não haviam ponderado suficientemente sua própria força, nem os talentos de seu chefe. Antes de conseguir obter qualquer informação segura de que o imperador do Ocidente determinara a escolha de um general, ou de que uma armada de transportes se congregara no estuário do Ródano, foram inopinadamente informados de que o grande Teodósio, com um pequeno contingente de veteranos, havia desembarcado perto de Igílgilis, ou Gígiri, na costa africana, e o timorato usurpador se abateu sob o ascendente do valor e do gênio militar. Embora Firmo possuísse armas e tesouros, seu desespero da vitória imediatamente o reduziu ao uso dos estratagemas que, no mesmo país e numa situação semelhante, tinham sido anteriormente aplicados pelo ardiloso Jugurta. Nota do tradutor. Jugurta, filho ilegítimo do rei da Numídia, antiga região do nordeste da África, serviu sob o comando de Cipião, o africano, se destacou por seu valor. Suas ambições o levaram, porém, a assassinar os pretendentes ao trono da Numídia e a assumi-lo. Roma enviou contra ele Metelo, que o derrotou em repetidos combates. Jugurta foi finalmente aprisionado, levado para Roma e morto em 104 d.C. Ele tentou iludir, por via de uma submissão aparente, a vigilância do general romano, subornar a fidelidade de suas tropas e prolongar a duração da guerra, exortando as tribos independentes da África, uma após outra, a lhe esposarem a causa ou a lhe protegerem a retirada.
Teodósio imitou o exemplo e obteve o êxito de seu predecessor Metelo, quando Firmo, no papel de suplicante, confessou seu próprio arrebatamento e humildemente solicitou a clemência do imperador. O lugar-tenente de Valentiniano o recebeu e o despediu com um abraço amistoso. Diligentemente, exigiu-lhe, porém, garantias úteis e substanciais de um sincero arrependimento, e não se deixou persuadir pelos protestos de paz, a suspender um instante que fosse as operações de guerra. A sagacidade de Teodósio percebeu uma sombria conspiração e satisfez sem muita relutância uma indignação pública que ele próprio havia secretamente suscitado. Vários dos cúmplices culpados de Firmo foram entregues, de acordo com o antigo costume, ao tumulto de uma execução militar. Muitos outros, após a amputação de ambas as mãos, continuaram a exibir um instrutivo espetáculo de horror. O rancor dos rebeldes fez-se acompanhar de medo, e ao medo dos soldados romanos misturou-se uma respeitosa admiração. Em meio às ilimitadas planícies de Getúlia e aos inumeráveis vales do Monte Atlas, seria impossível impedir a fuga de Firmo, e se o usurpador pudesse ter exaurido a paciência de seu antagonista, conseguiria pôr-se a salvo nas profundezas de algum ermo remoto para ali entreter as esperanças de uma futura revolução. Foi ele, porém, vencido pela perseverança de Teodósio, que tomara a inflexível resolução de só terminar a guerra com a morte do tirano e de envolver na ruína deste toda a nação da África que se tivesse atrevido a apoiar-lhe a causa. À frente de um pequeno corpo de tropa que raramente excedeu 3.500 homens, o general romano avançou com disciplinada prudência, sem assodamento nem receio, até o imo de uma região onde se viu às vezes atacado por exércitos de 20.000 mouros. O arrojo de sua arremetida aterrorizou os bárbaros indisciplinados, que se desconcertaram com suas oportunas e ordeiras retiradas. Confundiam-nos continuamente os recursos desconhecidos da arte militar, e eles tiveram de reconhecer a justa superioridade do chefe de uma nação civilizada. Quando Teodósio penetrou nos vastos domínios de Igmazém, rei dos Isaflenses, o altivo selvagem exigiu dele, com palavras de desafio, que declinasse seu nome e o objetivo de sua expedição. «Eu sou», replicou o severo e desdenhoso conde, «eu sou o general de Valentiniano, senhor do mundo, que me mandou até aqui perseguir e castigar um salteador desesperado. Entregai-o imediatamente às minhas mãos, e ficai certo de que se não obedecerdes às ordens do meu invencível soberano, vós e o povo sobre quem reinais sereis totalmente aniquilados». Tão logo Igmazém se persuadiu de que seu inimigo tinha força e determinação para executar a fatal ameaça, concordou em negociar uma paz necessária mediante o sacrifício de um fugitivo culpado. Os guardas postos para garantir a pessoa de Firmo privaram-no da esperança de fuga, e o tirano mouro, após o vinho lhe haver obliterado a consciência do perigo, frustrou o insultante triunfo dos romanos, enforcando-se durante a noite. Seu cadáver, o único presente que Igmazém podia oferecer ao conquistador, foi descuidosamente atirado para cima do lombo de um camelo, e Teodósio, conduzindo de volta a Sitife suas tropas vitoriosas, foi saudado com as mais calorosas aclamações de júbilo e lealdade. A África se perdera pelos vícios dos romanos. Restauraram-se as virtudes de Teodósio, e nossa curiosidade pode utilmente se voltar para a indagação do tipo de tratamento que cada um dos dois generais recebeu da corte imperial. A autoridade do conde romano havia sido suspensa pelo general comandante da cavalaria, e ele ficou sob segura e honrosa custódia até o fim da guerra. Seus crimes foram provados por indícios dos mais autênticos, e o público esperou com certa impaciência a sentença severa da justiça. Mas o faccioso e potente favor de Melobalde encorajou-o a desafiar seus juízes legais, a obter repetidos adiamentos a fim de aliciar um grande número de testemunhas favoráveis e, finalmente, a agravar sua conduta culposa com a falta adicional de fraude e contrafação.
Pela mesma época, o restaurador da Britânia e da África, por uma vaga suspeita de seu renome e serviços serem superiores à posição de súdito, era ignominiosamente decapitado em Cartago. Valentiniano não mais reinava, e a morte de Teodósio, bem como a impunidade de Romano, pode com razão ser imputada às artimanhas dos ministros que abusaram da confiança e ludibriaram a inexperiente juventude dos filhos dele. Nota do organizador. Gibbon continua neste ponto com uma breve descrição do cenário africano em que se travou a campanha de Teodósio. Quarto, o Oriente. O tratado ignominioso que salvara o exército de Joviano havia sido lealmente cumprido da parte dos romanos, como eles tinham solenemente renunciado à soberania e à aliança da Armênia e da Ibéria. Esses dois reinos tributários ficaram expostos, sem proteção, às armas do monarca persa. Sapor invadiu os territórios armênios à frente de um formidável exército de couraceiros, de arqueiros e de infantaria mercenária. Era todavia sua prática invariável misturar guerra e negociação e considerar a falsidade e o perjúrio como os mais poderosos instrumentos da política real. Fingiu louvar a conduta moderada e prudente do rei da Armênia, e de nada suspeitando, Tirano foi persuadido pelos repetidos protestos de insidiosa amizade a colocar sua própria pessoa nas mãos de um inimigo pérfido e cruel. No meio de uma esplêndida recepção, ele foi posto em cadeias de prata como honraria devida à estirpe dos Arsácidas, e ao cabo de um breve confinamento na Torre do Ouvido, em Ecbátana, libertou-se das misérias da vida, ou por sua própria adaga, ou pela de um assassino. O reino da Armênia foi reduzido à condição de província persa. Um sátrapa de prestígio e um eunuco favorito partilharam sua administração, e sem mais demora, Sapor se pôs em marcha para subjugar o espírito marcial dos ibéricos. Sauromaces, que reinava naquele país com a permissão dos imperadores, foi expulso por uma força militar mais poderosa, e como insulto à majestade de Roma, o rei dos reis colocou um diadema na cabeça de seu objeto vassalo, as Pacuras. A cidade de Artogerassa era a única localidade da Armênia que se atrevia a resistir-lhe à pressão das armas. O tesouro depositado nessa bem guardada fortaleza tentava a avareza de Sapor. Todavia, o perigo que ameaçava Olímpias, a esposa ou viúva do rei armênio, despertou a compaixão pública e estimulou a desesperada bravura de seus súditos e soldados. Os persas foram surpreendidos e rechaçados sob as muralhas de Artogerassa por uma audaz e bem planejada surtida dos sitiados. Mas as forças de Sapor renovavam-se e cresciam sem parar. Exauriu-se a desesperada coragem da guarnição, a resistência das muralhas cedeu ao assalto, e o arrogante conquistador, depois de devastar a cidade rebelde a ferro e fogo, levou cativa uma infortunada rainha, que, em ocasião mais auspiciosa, fora a noiva destinada ao filho de Constantino. Embora Sapor já houvesse triunfado na fácil conquista de dois reinos dependentes, logo percebeu que um país permanece inconquistado enquanto o espírito do povo for instigado por um ânimo hostil e contumaz. Os sátrapas, nos quais tivera de confiar, aproveitaram a primeira oportunidade que se lhes ofereceu de reconquistar a afeição de seus conterrâneos e de dar a conhecer seu ódio imorredouro ao nome persa. Desde a conversão dos armênios e dos iberos, essas nações consideravam os cristãos como os favoritos e os persas como os adversários do Ser Supremo. A influência do clero sobre um povo supersticioso se exercia invariavelmente em favor da causa de Roma. Enquanto os sucessores de Constantino disputaram com os de Artaxerxes a soberania das províncias intermédias, a conexão religiosa sempre pesou decisivamente na balança do império. Uma facção numerosa e ativa reconhecia Para, o filho de Tirano, como o legítimo soberano da Armênia. Seu título ao trono tinha fundas raízes na sucessão hereditária de 500 anos. Pela aquiescência unânime dos iberos, o país foi igualmente dividido entre os príncipes rivais,
e Aspacuras, que devia seu diadema à escolha de Sapor, viu-se obrigado a declarar que só sua preocupação com os filhos, que haviam sido detidos como reféns pelo tirano, o impedia de renunciar abertamente à aliança com a Pérsia. O imperador Valente, o qual respeitava as obrigações do tratado e temia envolver o Oriente numa guerra perigosa, aventurou-se com medidas lentas e cautelosas a apoiar a facção romana nos reinos da Ibéria e da Armênia. 12 legiões firmaram a autoridade de Sauromaces nas margens do Ciro. Nota do tradutor. Ciro, rio da Ásia que deságua no Mar Cáspio. O Eufrates foi protegido pelo valor de Arinteu, um poderoso exército sob o comando do conde Trajano e de Vadomair, rei dos Alamanos, estabeleceu seu acampamento nos confins da Armênia, mas tinha ordens estritas de não abrir as hostilidades que poderiam ser entendidas como um rompimento do tratado. Era tal a implícita obediência do general romano que ele se retirou com exemplar resignação sob uma chuva de setas dos persas, até estes terem feito jus, de modo indiscutível, a uma honrosa e legítima vitória. No entanto, tais simulacros de guerra se amainaram aos poucos numa vã e tediosa negociação. As facções em luta sustentavam suas alegações com mútuas acusações de perfídia e ambição. Ao que parece, o tratado original estava enunciado em termos assaz obscuros, pois ambas se viram reduzidas à necessidade de fazer apelo inconclusivo ao testemunho faccioso dos generais das duas nações que haviam assistido às negociações. A invasão dos godos e dos hunos, que logo depois sacudiu os alicerces do Império Romano, expôs as províncias da Ásia às armas de Sapor. Mas a idade avançada e talvez a falta de saúde do monarca sugeriu-lhe novas máximas de tranquilidade e moderação. Sua morte, ocorrida na plena maturidade de um reinado de 70 anos, mudou de um momento para outro a corte e os conselhos da Pérsia. A atenção de ambas estava muito provavelmente voltada para as perturbações internas e os distantes esforços de uma guerra carmana. A lembrança das antigas injúrias se apagou no desfrute da paz. Os reinos da Armênia e da Ibéria puderam, por mútuo, embora tácito acordo de ambos os impérios, retomar sua duvidosa neutralidade. Nos primeiros anos do reinado de Teodósio, uma embaixada persa veio a Constantinopla pedir desculpas pelas injustificáveis medidas do reinado anterior e oferecer, como tributo de amizade ou até de respeito, uma esplêndida dádiva de gemas, seda e elefantes da Índia. Nota do organizador. As emocionantes aventuras de Para, herdeiro do trono armênio, são relatadas neste ponto do original. Para viver entre os romanos, foi apoiado por eles, que finalmente o assassinaram num banquete romano de que era um dos convidados. Quinto, o Danúbio. Durante um período de paz de 30 anos, os romanos mantiveram suas fronteiras e os godos estenderam seus domínios. As vitórias do grande Hermanrico, rei dos ostrogodos e o mais nobre da raça dos Amali, têm sido comparadas pelo entusiasmo de seus compatriotas aos feitos de Alexandre, com uma singular e quase incrível diferença, a de que o espírito marcial do herói gótico, em vez de ser sustentado pelo vigor da juventude, se evidenciou com glória e êxito no período final da vida humana, entre as idades de 80 e 110 anos. As tribos dependentes foram persuadidas ou compelidas a reconhecer o rei dos ostrogodos como o soberano da nação gótica. Os chefes dos visigodos ou tervíngios renunciaram ao título real e assumiram a designação mais modesta de juízes. Entre tais juízes, Atanarico, Fritigerno e Alavivo foram os mais ilustres, tanto por seu mérito pessoal como por sua proximidade das províncias romanas. Essas conquistas internas, que aumentaram o poderio militar de Hermanrico, alargaram-lhe os propósitos ambiciosos. Ele invadiu as regiões adjacentes do norte e 12 nações consideráveis, cujos nomes e limites não podem ser definidos com precisão, cederam uma após outra à superioridade das armas góticas. Os Érulos,
que habitavam as terras pantanosas próximas à Lagoa Meótida, assinalavam-se por sua força e agilidade. A assistência de sua infantaria ligeira era ansiosamente solicitada e altamente apreciada em todas as guerras dos bárbaros. Todavia, o ânimo ativo dos érulos acabou sendo subjugado pela lenta e firme perseverança dos godos. Após uma ação sanguinária em que o rei pereceu, os sobreviventes dessa tribo guerreira se tornaram um valioso acréscimo ao acampamento de Hermanrico. Ele então marchou contra os vênetos, pouco hábeis no uso de armas e temíveis apenas por seu grande número, que enchia a vasta extensão das planícies da Polônia moderna. Os godos vitoriosos, que não eram inferiores em número, venceram a luta pelas decisivas vantagens do exercício e da disciplina. Após a submissão dos vênetos, o conquistador avançou sem resistência até os confins do Zaeste, um antigo povo cujo nome ainda se preserva na província da Estônia. Esses remotos habitantes da costa báltica se mantinham com os labores da agricultura, enriqueciam com o comércio do âmbar e se consagravam ao culto peculiar da Mãe dos Deuses. Mas a escassez de ferro obrigava os guerreiros haestianos a se contentarem com massas de madeira. A redução dessa rica região é atribuída antes à prudência que às armas de Hermanrico. Seus domínios, que se estendiam do Danúbio ao Báltico, incluíam os sítios nativos e as recentes aquisições dos godos. Ele reinava sobre a maior parte da Germânia e da Sítia, com a autoridade de um conquistador e, por vezes, com a crueldade de um tirano. Mas reinava sobre uma parte do globo incapaz de perpetuar e ornar a glória de seus heróis. O nome de Hermanrico está quase sepultado no esquecimento. Seus feitos são mal conhecidos. Os próprios romanos semelhavam não se dar conta do progresso de um poder ambicioso que ameaçava a liberdade do norte e a paz do império. Os godos haviam estabelecido uma vinculação hereditária com a casa imperial de Constantino, de cujo poder e liberalidade tinham recebido tantas provas notáveis. Respeitavam a ordem pública e se um bando hostil às vezes se atrevia a passar a fronteira romana, sua conduta irregular era benevolentemente atribuída ao espírito indomável da juventude bárbara. Seu desdém pelos dois novos e obscuros príncipes que haviam galgado o trono por uma eleição popular infundiu nos godos esperanças mais atrevidas. Enquanto deliberavam um plano de pôr em marcha suas forças confederadas sob a bandeira nacional, deixaram-se facilmente tentar a tomar o partido de Procópio e fomentar, com sua perigosa ajuda, a discórdia civil dos romanos. O tratado público estipulava tropas auxiliares de não mais que 10.000 soldados. Entretanto, o plano foi tão ardorosamente perfilhado pelos chefes visigodos que o exército que atravessou o Danúbio contava 30.000 homens. Eles avançaram com a firme confiança de que seu invencível valor decidiria a sorte do Império Romano, e as províncias da Trácia gemeram sob a opressão de bárbaros que exibiam insolência de senhores e licenciosidade de inimigos. Mas a intemperança que lhes satisfez o apetite retardou-lhes o avanço. Antes de terem recebido qualquer notícia segura da derrota e morte de Procópio, os godos perceberam, pela condição hostil da região, que os poderes civil e militar haviam sido retomados por seu rival triunfante. Uma cadeia de postos e de fortificações militares, habilmente disposta por Valente ou por seus generais, resistiu-lhes ao avanço, impediu-lhes a retirada e lhes interceptou a subsistência. A fome se encarregou de domar a ferocidade dos bárbaros, os quais atiraram afrontosamente suas armas aos pés do conquistador, que lhes oferecia comida e cadeias. Os numerosos cativos foram distribuídos por todas as cidades do Oriente, e os provincianos, que logo se habituaram à selvagem aparência deles, atreveram-se gradualmente a medir suas forças com a desses terríveis adversários, cujo nome por tanto tempo lhes despertara terror. O rei da Sítia, e só Hermanrico podia merecer tão exaltado título, ficou contristado e exasperado com essa calamidade nacional. Seus embaixadores se queixaram veementemente na corte de Valente da infração da antiga e solene aliança que havia tanto existia entre os romanos e os godos.
alegaram ter cumprido o dever de aliados assistindo os parentes e sucessores do imperador Juliano, exigiram a imediata restituição dos nobres cativos e apresentaram uma reivindicação assaz singular de que os generais góticos que avançavam em armas e formação hostil fizessem jus à sagrada dignidade e privilégio de embaixadores. A Victor, general comandante de cavalaria, coube transmitir aos bárbaros a moderada mas peremptória recusa dessas exigências extravagantes. Com ênfase e dignidade, manifestou ele as justificadas queixas do imperador do Oriente. A negociação se interrompeu e as briosas exortações de Valentiniano encorajaram seu timorato irmão a defender a insultada majestade do império. O esplendor e a magnitude dessa guerra gótica são celebrados por um historiador contemporâneo, mas os sucessos dificilmente merecem a atenção da posteridade, a não ser como etapas preliminares do próximo declínio e queda do império. Em vez de chefiar as nações da Germânia e da Sítia até as margens do Danúbio, ou mesmo até as portas de Constantinopla, o idoso monarca dos godos confiou ao bravo Atanarico o risco e a glória de uma guerra defensiva contra um inimigo que manejava com mãos débeis os poderes de um enorme estado. Formou-se uma ponte de barcos sobre o Danúbio, a presença de Valente animou as tropas e sua ignorância da arte militar foi compensada pela bravura pessoal e uma sábia deferência para com o conselho de Victor e Arinteu, seus generais comandantes de cavalaria e infantaria. A habilidade e a experiência deles dirigiram as operações da campanha. Verificaram, porém, ser impossível deslocar os visigodos de suas bem defendidas posições nas montanhas e a devastação das planícies obrigou os próprios romanos a tornarem a cruzar o Danúbio à aproximação do inverno. As chuvas incessantes que avolumaram as águas do rio ocasionaram uma tácita suspensão dos combates e confinaram o imperador Valente no decorrer de todo o verão seguinte a seu acampamento de Marcianópolis. O terceiro ano da guerra se revelou mais favorável aos romanos e mais pernicioso aos godos. A interrupção do tráfico comercial privou os bárbaros dos objetos de luxo, que eles já confundiam com os imprescindíveis à vida, e a desolação da maior parte da região os ameaçava com os horrores da guerra. Atanarico foi provocado ou compelido ao risco de uma batalha nas planícies, que perdeu. O confronto se tornou ainda mais sanguinário pela cruel precaução dos generais vitoriosos, que haviam prometido uma grande recompensa por cada cabeça de godo que fosse trazida ao acampamento imperial. A submissão dos bárbaros aplacou o ressentimento de Valente e de seu conselho. O imperador ouviu com satisfação as lisonjeiras e eloquentes manifestações do Senado de Constantinopla, que pela primeira vez tomava parte nas deliberações públicas. Os mesmos generais, Victor e Arinteu, que tinham dirigido com êxito as operações de guerra, receberam poderes para tratar das condições de paz. A liberdade de comércio que os godos até então desfrutavam ficou restrita a 2 cidades do Danúbio. O arrebatamento de seus chefes foi severamente punido pela supressão de suas pensões e subsídios. A única exceção, estipulada em favor de Atanarico, era mais vantajosa do que honrosa para o juiz dos visigodos. Atanarico, que parece nessa ocasião ter atendido ao interesse pessoal, sem aguardar as ordens de seu soberano, sustentou sua própria dignidade e a de sua tribo na entrevista pessoal proposta aos ministros de Valente. Insistiu na declaração de que lhe era impossível, sem incorrer em crime de perjúrio, jamais pôr o pé em território do império. E é mais do que provável que sua preocupação com a santidade de um juramento tivesse sido confirmada pelos recentes e fatais exemplos de traição romana. O Danúbio, que separava os domínios das 2 nações independentes, foi escolhido como local da conferência. O imperador do Oriente e o juiz dos visigodos, acompanhado de igual número de seguidores armados, avançaram em seus respectivos batelões até o meio do rio. Após a ratificação do tratado e a entrega dos reféns, Valente voltou em triunfo para Constantinopla
e os godos permaneceram tranquilos por cerca de 6 anos, até serem violentamente impelidos contra o Império Romano por uma inumerável hoste de citas, que pareciam ter vindo das gélidas regiões do norte. Uma primeira escaramuça, antes de toda a fúria dos bárbaros desencadear-se sobre o Império, custou a Valentiniano a vida. Um rei bárbaro havia sido atraído a um banquete romano onde foi morto. Sua tribo, os Quadi, vingou-se devastando várias províncias romanas e Valentiniano chefiou a maior parte de suas forças numa campanha de retaliação. No intervalo de calma, durante a guerra, os embaixadores dos Quadi foram levados à presença de Valentiniano para implorarem clemência. Em resposta, o imperador invectivou-lhes a baixeza, a ingratidão, a insolência. Seus olhos, sua voz, sua cor, seus gestos exprimiam a violência de uma fúria incontrolável, enquanto todo o seu corpo tremia num arrebatamento convulsivo. Um grande vaso sanguíneo rompeu-se-lhe no corpo e Valentiniano tombou sem fala nos braços de seus servidores. Morreu em poucos minutos e o governo do Ocidente passou às mãos do seu filho Graciano.